Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. O tema que nós vamos estudar hoje, do capítulo, do volume 3 de Rustem, se encontra em Lucas, no capítulo 12, versículo de 47 a 48. São dois versículos que tratam de níveis de consciência e processo de retribuição. Diz o título: a culpabilidade e a responsabilidade do espírito são proporcionais aos meios postos ao seu alcance para se instruir e à luz que recebeu. O texto, então, do Evangelho de Lucas é o seguinte: esse servo que conheceu a vontade do seu Senhor e que, entretanto, não se preparou, nem fez o que o Senhor queria, será muitas vezes açoitado. Aquele, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, fez coisas merecedoras de castigo, aquele, porém, que, sem conhecer a vontade do seu Senhor, fez coisas merecedoras de açoite, receberá poucos açoites. Muito será pedido àquele a quem muito foi dado, e aquele a quem muito tenha sido confiado, maior conta terá que prestar. Essa é uma palestra síntese que fecha o que nós estávamos estudando já nas nossas últimas palestras, que evidentemente precisamos retomar para relembrar um pouquinho, porque ela é a síntese de tudo aquilo que nós vimos nas nossas últimas palestras. E a partir então do próximo estudo, já começa outro tema, que é a parábola das Virgens Loucas e das Virgens Prudentes. Aí começa uma nova série, uma nova etapa. Evidentemente, dentro de um processo de continuidade, mas uma nova série. E o que o tema de hoje está sintetizando? O que nós estávamos vendo nas nossas últimas reuniões? Nós estávamos vendo sobre o processo de entrar em contato com Cristo. E que se entra em contato com o Cristo interno, ou com o eu divino, um espírito verdadeiro dentro de nós, através do sentar. E esse sentar, que nós íamos trabalhando em várias palestras, não é só um sentar físico, como nos fala o Zen Budismo ou as doutrinas de Yoga. Não é só a postura de sentar naquela determinada posição de meditação. O sentar é assentar a mente, asserenar a mente. É mais importante do que a postura, as asanas, que são as posturas, como nos fala a filosofia ou as técnicas orientais, mais do que as posturas, é a atitude. Então, por isso que muitos sábios da Índia, os verdadeiros, falam assim: olha, tenta manter-se com atenção, logo a coluna erecta, mas para poder manter uma atenção, mas se senta da forma que você se sente mais confortável. Porque se você não se sentir confortável, aquela posição vai te incomodar um pouco, e te incomodando, a tua atenção vai para aquele incômodo. E logo você não vai fazer o verdadeiro desprendimento. Então não é um sentar físico, mas é o assentar a mente no sentido de serenar a mente. A nossa mente, e a gente trabalhou bastante isso, é muito agitada. É como um macaquinho. Ela vive pulando de galho em galho, dizia Ramakrishna. Então nós temos que asserenar a mente. E a técnica oriental nos mostra o processo da meditação, em que a gente, asserenando a mente, a gente vai da dispersão, passando pela meditação até chegar à concentração. A concentração é com o centro, ficar centrado. E centrado com o centro não é com desse eu pequenininho, periférico, passageiro, esse eu que está limitado
entre dois marcos no tempo, o berço e o túmulo. Não, está se falando do eu verdadeiro, do eu divino, do eu espiritual, da realidade que nós somos e que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É esse princípio espiritual mais profundo que a psicologia coloca no inconsciente, que esse si mesmo, como dizia Jung, ou esse self, ou esse eu superior, é ali que é o verdadeiro céu. Não na periferia, na máscara, naquilo que se convencionou chamar de Jorge, de Eligier, de Wanda, que é a personalidade só desse momento atual que nós estamos vivendo. Está se falando do eu verdadeiro, do eu divino. Repare, criado à imagem e semelhança de Deus. Externamente, se nós falarmos de Jorge, de Wanda, né, de Solange, não é criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos extremamente diferentes daquilo que se tem filosoficamente por Deus, né? A gente costuma dizer que o filhinho do gato mia, o filhinho do cachorro late. O filho de Deus tem que ter a mesma atitude que Deus tem. E como nos fala o Evangelho que Deus é amor, a nossa atitude tem que ser de amor. Por enquanto que nós não fomos todos amorosos, nós não representamos aquilo que somos verdadeiramente, que é filho de Deus. Então, este eu profundo é o tal filho de Deus. É um ambiente pleno de luz, pleno de amor. Não é essa capa exterior que recebe um determinado nome ou que nós chamamos de máscara, que é a máscara que utilizamos atualmente na nossa reencarnação. Então, quando o texto fala, e aí nós vimos várias palestras em que sempre tinha a palavra, e Jesus sentado, e recomendando que a pessoa sentasse, nós vimos bem isso, é nada mais do que isso, buscar a tranquilidade. E, no entanto, a vida não é só esse, como não é o sentar físico, e se manter a mente em equilíbrio. Eu não posso ficar, por exemplo, sentado full time 24 horas, que eu vou definhar e nem vou ser útil para a sociedade. Então, como o sentar não é uma postura física, e sim uma postura mental, de equilíbrio espiritual, eu tenho que manter as minhas atividades com esta postura em equilíbrio. E aí nós vimos passagens em que tinha pessoa que comia, bebia, casava, fazia comércio, e veio o dilúvio e levou ela. Tinha outros que comiam, bebiam, casavam, faziam negócio, davam os filhos em casamento, e veio lá o vulcão lá na época de Ló, né? E tudo foi transformado em cinza, em sal, né? Em larva. Já tem outros que estão no campo, diz Jesus, um trabalhando, um moendo moinho, a mulher lá amassando o grão, e a outra também, uma será levada, a outra ficará. Uma outra palestra que a gente viu, há uma outra pessoa que está lá, chegou o momento do encontro Cristo, e ela está no campo, e ela não deve voltar para casa para pegar uma roupa. Tem outra que está no telhado, já no terraço da casa, e não deve descer para as coisas da vida terrena. Assim, nós passamos por várias palestras, vários exemplos dados por Jesus, para mostrar que o processo não é exterior, é interior. Na hora em que você estiver preparado, você vai. Na hora que você não estiver preparado, se você não estiver preparado, você fica sem, fica sem esse contato divino. Perde essa oportunidade. Como se fosse uma vibração cósmica, essa onda, essa descida da vibração cósmica, como um imenso imã que quer te arrastar. Se você está preparado, fica. Se você não está preparado, fica aqui.
Se você está preparado, você entra em contato. Logo, a vida está sempre nos recomendando, Jesus fala, e aí nós vimos em várias palestrinhas, orai e vigiai. Ou melhor, manter essa mente assentada, em equilíbrio, em todas as suas atividades, seja lá o que você está fazendo. É palestra, é em casa, cuidando da administração de casa, é no seu escritório, cuidando do seu trabalho, é cuidando da administração do país, é fazendo um esporte, é tendo um relacionamento sexual, é casando, não importa. Em todos os seus momentos, orai e vigiai. Sempre. Manter a mente em oração. A oração, é lógico, então, que não pode ser essa oração do Ave Maria, cheia de graça, creio em Deus Pai, não pode ser essa oração de falar. Porque eu não posso estar dando um atendimento médico, um atendimento advocatício, por exemplo, né? Ou ensinando álgebra, fazendo oração. Logo, é o estado de oração. E a palavra oração, que vem do latim, oris, quer dizer abrir a boca da alma, da verdadeira alma, desse eu divino, manter ele em estado de recepção, como se fosse uma grande antena parabólica, manter em sintonia. Em que faixa que você está sintonizado? Assim fica melhor da gente entender. Imagina, você tem que pegar uma emissora de rádio, você quer pegar a Rádio MEC. Por enquanto que você não botar o aparelhinho lá, o fiel lá do rádio, em sintonia com a Rádio MEC que está passando aqui, você não vai pegar a Rádio MEC. Você pode pegar CBN, pode pegar Tupi, pode pegar a Globo, pode pegar uma estação da Igreja Universal, pode pegar uma estação de assuntos mais diferentes, né? Para pegar aquela emissora, você tem que estar sintonizado com ela. E aí você pode estar ouvindo rádio, está em casa, trabalhando, pode estar no carro, não é isso? Pode estar no teu escritório e sintonizar com aquela emissora. O que Jesus, então, está nos recomendando, independente da atividade que você faça, viajando, em turismo, seja lá o que for, tente manter a faixa de vibração. Tenta manter em sintonia com o estado mais elevado. Mantenha-se assentado em equilíbrio espiritual. Se você estiver equilibrado, ótimo. Se você não tiver, vai continuar na lufa-lufa da vida, nas preocupações do mundo, nas agitações do mundo, no ciclo que Buda chama do nascer e renascer, na roda da vida. Vai ficar na agitação. Se vocês olharem a carta 10 do tarô, vocês verão uma roda, que é a roda da fortuna, que é a roda da vida. A roda, que é a roda da fortuna, quer dizer, do destino, bom ou mal. Fortuna aí é a deusa, né? No sentido de bom ou mal, as dificuldades, os problemas que todos têm na vida. Você fica preso a essa roda. Para se manter em equilíbrio, seja lá qual o problema, e manter-se em equilíbrio, não que não vá passar por problema, mas o problema você está acima dele. Então, se você olhar a carta do tarô, tem um anjozinho em cima da roda, fora da roda, acima dela, como se estivesse dizendo, não está mais o anjo influenciado pela roda. Quando você chega a esse grau de filho do homem, o grau de anjo, o grau crístico, o grau de elevação perfeito, você sai do ciclo. Você sai desse ciclo, você sai desse mundo de ilusão. Não importa o que você está fazendo. Se está moendo, se está numa barca, se está fora da barca, se está no campo, se está no terraço. São os exemplos dados por Jesus. Não importa. Em qualquer situação, mantenha-se em equilíbrio. Quando nós chegarmos a esse estágio, eu rompo a atração daquilo que o Balde chama de antissistema, desse mundo perverso. Eu fico em equilíbrio. O Emmanuel, uma vez, disse para o Chico Xavier que ele teria a oportunidade de estar com Maria, mesmo que distante, e ouvir através dos conselheiros dela algumas palavras imediatas. E o Chico pediu um conselho para ele
somente quando ele estivesse com determinados problemas. Passa um tempo, o Emanuel volta e confirma que teve essa reunião. E eu falei, qual foi o recado que a Virgem mandou para mim? Ela mandou o seguinte recado: isso também passa, meu filho. E ele botou isso na soleira lá do quarto dele. Isso também passa. Quer dizer, aqueles problemas que a gente acha, eu estou com um problema. Eu entrei na roda. Quando a gente compreende, tudo passa, como diz Heráclito de Éfeso, filósofo grego. Pantarrei, tudo flui, tudo passa. Ninguém mergulha no mesmo rio duas vezes. Quando eu estou acima do problema, quer dizer, quando eu estou sentado, quando eu estou em equilíbrio, quando eu estou com a mente asserenada, a vida está agitada. Mas, como diz o apóstolo Tiago na sua epístola, a pessoa vive no mundo, mas não é do mundo. Tá certo? O filho pródigo, quando ele se arrepende e ele diz, vou para a casa do meu pai, e começa a ir para a casa do pai, e o pai vem ao encontro dele, a primeira coisa que o pai dá para ele é uma sandália para os pés. Ele está no mundo, está pisando no mundo, mas tem a sandália, ou melhor, está distante, uma certa distância do mundo. Vive no mundo, mas não é do mundo. Entenderam? É isso que Jesus vinha nos preparando. Para isso, ele vai mostrar muitas coisas. E ele vai dizer numa das passagens, nessa hora, o céu, as estrelas vão cair. O sol vai apagar. A lua não vai dar o seu brilho. Aí todo mundo interpreta isso como um terror tremendo, como um caos. Não é isso. Para o sujeito que chegou neste nível, para ele, há algo muito mais significativo do que o sol. Uma luz de compreensão muito mais extraordinária do que o sol. Entenderam? Para ele, aquilo que a gente acha, olha que noite de lua, ele sente determinadas coisas que nós não entendemos. E aquilo que nós temos como referência, né? As estrelas que a gente acha poderosas, né? Por exemplo, as estrelas do cinema, as estrelas no campo da ciência, as estrelas no campo da filosofia, né? Tem gente que são as estrelas do cinema, não é isso? Quando você chega naquele nível, a estrela para você, aquelas todas caem. Não significam mais nada. Você tem outra estrela, compreendeu? Certa vez perguntaram para o Chico, Chico, qual é a mulher mais bonita que você já viu? É a Dona Aparecida. Dona Aparecida cuida das pessoas com doença do pênis foliar. Ela é gorda, ela é escura, né? E ela não é uma aparência nossa aqui como padrão de beleza, né? Não é padrão. Ele é o mais bonito, quer dizer, depende do olhar que você está. Quando você está no outro, você vê coisas, você vê beleza que você não percebe, né? A tal beleza interior. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, tinha uma moça muito bonita que ficava o tempo todo no espelho se preocupando com a beleza e se maquiando e cuidando do corpo. De repente ela deu um desdobramentozinho, ela deu uma cochilada e saiu um pouquinho do corpo, e André Luiz levou um susto, porque ela era uma bruxa. Quer dizer, interiormente ela era feia. E a gente vale que é o interior que sobrevive, não é o exterior vira pó. Então, tem pessoas que são realmente bonitas, são mulheres bonitas, mas são ruins, são amargas, são fúteis, são superficiais, como homens também. Então, repare que ele não está falando que o sol vai apagar. Até um dia a ciência já falou que o sol vai apagar. Isso é uma outra história. Porque a gente não pode imaginar, o Cristo está vindo e o sol vai acabar. Então, tomara que o Cristo não venha. Então não pode ser nesse sentido. Ele está simplesmente, você tem uma outra beleza, é uma outra luz. Aquilo que você tem por luz, é um exemplo muito legal que eu peguei do Jung. Aliás, passei até para um dos pacientes nossos que estamos ajudando no consultório. Uma coisa muito interessante, porque ele teve um sonho sobre o sol. Então eu fui buscar uma imagem do sol, do Deus Sol, que era o sonho dele lá. Muito bem. Mas, e eu fui lá buscar uma passagem de Jung. E o Jung, então, o grande psicólogo, né? Psiquiatra, ele foi para a África. E ele lá com uma tribo, lá, ele viu que eles
sempre reverenciavam o sol. E o sol tinha um nome lá, o Mungu. Aí falou, o Deus de vocês, o Deus Mungu e tal, que é o Deus Sol. E ele perguntou o que eles sentem em reverenciar o Deus Sol. E eles deram uma risada, uma gargalhada, dizendo assim, será que esse imbecil, esse brancão europeu, que ele era suíço, né, o Jung, e alto, né, será que esse imbecil, esse brancão europeu, está achando que a gente, por ser africano, cultua uma bola de fogo e quente, com calor? Será que ele está achando que a gente é assim tão infantil que cultua uma bola de fogo e quente? Aí o Jung viu que ele estava com uma concepção errada, que o Deus Sol não era aquele sol, a bola em si. E começou então a perceber o que eles estavam realmente, o que eles cultuavam. E quando de repente ele percebe que o que eles cultuavam é que estava escuro, de repente começa a vir uma claridade, e essa claridade no lado físico é por causa da bola de fogo, que é o sol, mas começa a vir uma claridade e de repente aquilo que era treva se transforma em luz. E o Deus deles era esse Deus que tem a capacidade, é logo uma coisa extremamente impessoal, invisível, que tem a capacidade de transformar escuridão em luz. Não é algo palpável. A genialidade está nisso. Algo que era escuro se transforma em luz. Eu tive uma experiência, aliás, maravilhosa, lá na cidade de Fátima, em Portugal. Porque nós fomos visitar lá a Basílica de Nossa Senhora e fomos ao Museu de Fátima. E no Museu de Fátima nós fomos recebidos por uma freira. Você teve energia no Museu de Fátima? No museu? Não. Lá no museu, nós tivemos a oportunidade de ser recebidos por uma freira que pediu desculpa, que ia falar em português, porque ali tinham outras pessoas de outras línguas, espanhóis e tal. Mas muito doce, muito meiga, que me atraiu a forma simples dela falar. E nos convidou para um museu onde, que, diferente dos outros, nós íamos viver uma experiência. Porque é engraçado que quando a gente vai no museu, a gente vai para ver determinada obra. Você está aqui, a obra está ali. Esse é um museu que você vai viver uma experiência. E a experiência foi que quando ela disse, vai começar, por favor, me acompanhe, ficou tudo escuro. Ficou tudo escuro. E ela começou a dizer que essa escuridão era da guerra, porque Nossa Senhora apareceu em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, uma guerra que foi de uma carnificina tremenda, porque o homem ainda se confrontava um com o outro, diferente já na Segunda Guerra Mundial, em que se tinha mais ataque de bomba e de armas à distância. Essa foi uma carnificina ainda com encontro de homem a homem, foi uma verdadeira barbaridade, homem fera mesmo. Então Nossa Senhora apareceu nesse momento. E a freira, então, ela começa a falar da guerra, que é sempre o mal, né? Porque divide, porque não vê o outro como irmão, não vê a obra divina, que é completamente diferente daquilo que Deus nos fez, a sua imagem e semelhança, onde que não há presença do amor e tal. Então a gente nas trevas. Aí, de repente, começa a luz chegando e a gente vai passando. Essa é a mensagem de Fátima, que é a mensagem da conversão. Você sai das trevas e vai para a conversão. Aí vai na luz, aí você vê a plena luz e aí se depara com Nossa Senhora. Muito bem. Essa é a experiência que lá dos africanos. A mesma coisa. Esse é o Deus. Não é a imagem de Nossa Senhora. Essa capacidade de sair desse estado de trevas, que é um estado sem amor, é um estado de ódio, é um estado de divisão, é um estado de separação, é um estado em que você vê eu e tu, e não nós, e começamos a passar por um outro nível, que é um nível de amor, de compreensão, de carinho, de fraternidade, de respeito, etc., de conversão, ou melhor, de metanoia. Conversão, no grego, quer dizer metanoia, mudança de atitude mental. Meta é transformação, noia é mente, transformação da mente, mudança da mente, mudança de atitude. Manter a mente serena, sentada, como diz Jesus. Fora do ciclo, a palavra ciclo, roda, movimento, em sânscrito quer dizer sansara, movimento, bagunça. Sansara, a própria palavra sansara quer dizer
dizer bagunça, agitação. Diferente da outra, nirvana, que é paz, tranquilidade. Então, um estado de perfeita beatitude, que no Evangelho é chamada de bem-aventurança, bem-aventurado. Então, Jesus vinha conversando sobre isso e nos recomendando. E ele fala que esse momento divino, em que nós vamos passar de um estado de agitação para o estado de perfeição, de equilíbrio, em que nós vamos sair do campo magnético do antissistema e chegar ao sistema, que é um movimento orgânico, isso não depende dele nem dos anjos. Não depende de mim. Eu nem sei dessa época. Nem os anjos sabem, só o Pai que está nos céus. Como se estivesse assim. Não há nenhum mestre exterior que pode te levar a esse estado. É uma atitude sua. Se você não seguir o caminho, se você não caminhar, o mestre ele pode ser um GPS. Um anjo, o Cristo, é um GPS. Ele te aponta caminho, ele te dá direção. Mas se você não caminhar, se você não realizar o projeto, você não se transforma. E esse caminhar por você mesmo é despertar aquilo que você em essência é o Pai. Por isso que ele diz, só o Pai sabe. É um momento interior seu, de criação divina. É uma nova criação, em que você, diz Pedro, vai ser uma nova criatura em Deus. Uma nova criatura. Vai se recriar como Ele te fez. Muito bem. Isso foi o que nós estudamos nessas nossas últimas palestras, fazendo assim uma síntese. Eu mostrei para vocês uma imagem mais clara do sol que se apagou, da lua que não brilha e das estrelas que caíram. Agora acho que vocês vão lembrar que eu falei do exemplo de Francisco de Assis. Quando ele, em 1225, ele recebeu as marcas do Cristo, já estava em unidade com Cristo, nas mãos, nos lados e nos pés, em 1224. Em 1225, em janeiro, ele estava lá com as Clarissas, lá com Santa Clara, no mosteiro do lado de fora, fizeram umas cabanas para ele ficar, e ali ele ficou tratando dos olhos, tratando da doença no baço, tratando das dores nos pés, porque ele não podia pisar. Santa Clara fez uma sandália para ele especial, por causa das chagas que ele ficou nos pés, para ele poder pisar. E ele, como estava com a doença nos olhos, ele não podia nem ver a claridade do dia, nem a da tocha da noite. Só podia ficar na escuridão. Então, ela bordou um pano, né? As Clarissas são especializadas nisso, né? E Clara, então, com todo amor, bordou um pano. Você imagina que aquele pano, mais do que um bordado, havia todo um toque de amor, de carinho, de afeto, né? Um pacote magnético. E aí ela bordou para ele colocar nos olhos, porque ele não conseguia nem ver a luz da noite. E foi quando, então, um frade foi ler para ele uma página evangélica, para ele, pelo menos, poder ter um pouco de tranquilidade, e tinha uma peste de ratos, e os ratos vinham, fora que era janeiro, era inverno, então o frio rigoroso. E aí então o frade falou para ele, está na hora de você pedir a Deus para ele fazer alguma coisa por você, porque você está ruim. Aí ele falou para o frade assim, eu só não deixo você, porque eu sei das suas intenções, mas você não, no caso, não é uma boa companhia. Como que eu vou pedir a Deus para ele fazer o correto para comigo, e o correto é o que eu quero, não o que ele quer? Como se ele não soubesse aquilo que eu preciso. Ele sabe bem o que eu preciso, e ele não me dá nada que não seja o que eu preciso. E eu dizer para Deus o que ele deve fazer é algo extremamente rebeldia. Aliás, dizia Francisco, inclusive para esse frade em outros momentos, a nossa vontade tem que ser propriedade divina, seguindo o ensinamento de Jesus no Getsemane, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Logo então colocar a vontade com propriedade divina. Os chineses chamam de Wun Wei. Wun Wei, agir pelo não agir. E eles explicam, os chineses, no Wun Wei, como a natureza não livre
mineral, vegetal, animal, a natureza atua dentro de perfeito equilíbrio e nenhum interfere. O mineral segue o seu ciclo, o vegetal segue o seu ciclo, o animal segue o seu ciclo, não interfere. Natureza não livre. Assim, na natureza livre que é o ser humano, a gente tem livre-arbítrio, a gente devia ser, como no caso dos minerais, os vegetais e os animais, e não intervir. Deixar a natureza divina agir por nosso intermédio. E quando a gente interfere, é aí que a gente quer interferir na natureza. E a gente quer se colocar como rei da criação, como centro da criação, e aí destruir a criação. E olha o que nós fazemos nos rios, olha o que nós fazemos no mar, olha o que nós fazemos no ar, olha o que nós fazemos mais com as pessoas. A gente taca a bomba nas pessoas, a gente degola as pessoas. A página que a Solange leu hoje aqui no início fala de pena de morte, quer dizer, a gente mata pessoas oficialmente, em nome do governo, em nome da justiça, com um tribunal de justiça sentado, com advogados, com promotores. Olhe bem, nós ainda estamos na época, ainda nesse nível. Então, os chineses falam, vamos ver, agir pelo não agir. Como Deus age na natureza não livre, e a natureza não livre, quando não tem interferência do homem, ela é perfeita. Assim, nós deveríamos também deixar a natureza divina agir por nosso intermédio, sem interferência. Então, nesse exato momento, Francisco diz a mesma coisa para o frade. Como eu interferir? Deus sabe. Ele está fazendo num processo de cura aquilo que verdadeiramente eu preciso. Aí o Cristo apareceu para ele e disse, eu te prometo o reino de Deus. Pode ter a certeza que a única coisa que nos separa é a parede do corpo. Quando a parede do corpo for embora, você viverá a plenitude do reino de Deus comigo. Ora, na hora que ele recebe essa informação, ele fica tão feliz que ele pega um pedacinho de madeira e começa a tocar uma música, que é o Cântico de Todas as Criaturas, em que ele não só faz a letra, ele compõe a letra, mas compõe a melodia também. Música e letra. E ele começa exaltando o sol, abençoado sol, que é a maior representação de Deus, o sol da justiça. Ah, irmã lua, ah, nossa irmãs estrelas, ah, nossa mãe e irmã terra, o irmão vento, o irmão fogo, a irmã água. Ora, e ele não estava vendo nada daquilo. Por exemplo, sol, luas, estrelas, ele não estava vendo, que ele estava com um pano tapado. Como que ele estava cantando para a beleza da lua, do sol e das estrelas? Já não era mais aquelas físicas. Já havia para ele, no seu mundo interior, para onde ele só podia olhar, que era para dentro de si, outro sol, outra lua, outras estrelas. Não poderia falar, ó água, como você é humilde e doce, se lá em São Paulo ontem ela fez aquela catástrofe, como fez ontem na cidade de São Paulo. Não é isso? Como fez em São Gonçalo ontem, e hoje está em repercussão, aqui perto de Niterói. Então, como é que a água é humilde e casta? Ela não é humilde, ela foi destruidora em São Gonçalo. Logo, não é aquela água que ele está falando, ele tem uma outra água. Ele tem um outro sol. O sol queima, o sol te queima, e se você, agora na viagem, todo mundo, apesar do imenso frio, todo mundo botava protetor solar. Senão dá câncer. Mas ele não está falando daquele sol, ele tem um outro sol. Em que aquele sol externo já não significa mais nada diante da beleza do outro sol. Do sol que para ele é a tua imagem mais próxima, que representa, é do Cristo, o Senhor da justiça. Bom, então foi isso que nós vimos e chegamos na síntese, que é a lição de hoje. Agora eu posso entrar na lição de hoje. A lição de hoje são 2 versículos. E os 2 versículos falam assim. Vamos lá, vamos reler e examinar. Esse servo que conheceu a vontade do seu Senhor e que, entretanto, não se preparou, nem fez o que o Senhor queria, será muitas vezes açoitado, aquele, ou até mesmo escalpelado, arrancar a pele dele, como é a melhor palavra no original. Aquele, porém, que, sem conhecer a vontade do seu Senhor, faz coisas merecedoras de açoite,
receberá menos açoite. Muito será pedido àquele a quem muito foi dado, e aquele a quem muito tenha sido confiado, maior conta terá que prestar. Aqui nós estamos vendo algo que logo fica notório. Para o texto evangélico, os perdidos, ou melhor, aqueles que não seguem o Senhor, e que a teologia chama de perdidos, eles têm diferentes níveis. Nem todos estão no mesmo nível. Nem todos receberão a mesma quantidade de castigo. Segundo, os seguidores do Senhor, aqueles que obedecem à lei, também recebem diferentes galardões. Logo, galardão, diferente galardão. Logo, existe nível diferente de santidade. A melhor explicação para isso, eu coloquei aqui, é a seguinte: nós temos como se fosse uma moeda ou um imposto moral de uma verdadeira sobretaxa, uma sobretaxa de um imposto que é cobrado moralmente. Então a melhor explicação é essa, eu acho. Pelo menos por um momento agora, o que vem na minha cabeça todos nós pagamos impostos. Evidentemente, dentro de um regime correto, sem se burlar a lei, né? Aquele que ganha mais, ele paga mais imposto do que o que ganha menos, né? O que ganha até quanto que é? 1.800 ou LG? Esse não paga imposto, não é isso? Ele ganha até 1.000 e pouco por mês, ele não paga imposto. Ganhando mais do que isso, já começa a pagar imposto. Evidentemente que quanto mais você ganha, mais você paga. Certa vez, disseram assim: nossa, já viu quanto o Pelé paga de imposto? Poxa, todo mundo queria ser o Pelé. Pagar muito imposto significa que você ganha muito. Muito bem. Isso é papo de coisa de Maracanã, né? De futebol, as pessoas falando uma coisa dessa. Agora você observa que se quanto mais você ganha, mais você paga de imposto, eu quero dizer que no campo da moral, isso é no campo físico, do dinheiro físico. No campo da moral, existe uma sobretaxa, uma taxa muito maior. Significa que quanto mais a pessoa conhece espiritualmente, quanto mais conhecimento espiritual ela tem, e conhecimento espiritual de nível espiritual, quanto maior é o seu nível espiritual, mais maior é a taxa que ela paga. E se ela vacilar, a queda dela é muito maior. Eu tenho uma responsabilidade espiritual. O doutor Bezerra tem uma responsabilidade espiritual muito, muito, muito maior do que eu. Se eu errar, eu vou ter uma pena. Se o doutor Bezerra errar, coitado. Tudo bem? A sobretaxa moral, o pagamento do imposto é caro. Eu tenho que cuidar de uma quantidade de pessoas. O doutor Bezerra é de uma nação, compreenderam? O homem não para. Não para. Diz que a ministra veneranda está 200 anos, está lá o livro nosso lá, diz que a ministra veneranda está 200, é isso, Regina? Se não for, me corrija. 200 anos sem tirar férias. É isso? 200 anos sem tirar férias. A serviço do Cristo. A serviço do Cristo. É fácil. Então, repare, isso que eu quero dizer. A sobretaxa espiritual. Quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem. Mais você será cobrado. E que servo é esse? Existe aquele servo, então, o servo que sabe o que o Senhor dele quer. E se ele não cumprir aquilo que o Senhor quer, ele vai receber muitos açoites. Açoite extremamente sensível, porque a palavra no original é tirar a pele. E quando diz tirar a pele, você imagina você levar uma surra lá no pelourinho, amarrado no pelourinho, e leva uma surra. Agora imagina você leva uma surra quando já tiraram a tua pele.
ao martírio de São Bartolomeu, e agora nós tivemos a oportunidade de ver no túmulo do Pedro I em Portugal. Ele era devoto de Bartolomeu I. Então ele colocou no túmulo o martírio de São Bartolomeu, no túmulo dele, no túmulo que ele mandou construir para ele. E no martírio de São Bartolomeu foi degolado. Mas antes tiraram a pele dele. Ele aparece com a pele nos braços, sem cabeça, para o rei que mandou degolar ele. Esse é o milagre de São Bartolomeu, né? Ele vai sem cabeça, mas com a pele pendurada. Então você imagina, você tá sem pele, como que é a dor, né, em termos de sensibilidade. Logo, quanto mais elevado você é, mais sensível você é, a dor é muito maior para o sensível. Um sujeitão atrasado aqui, ele vai ter uma reação. Uma outra pessoa vai ter outra reação. Eu estava numa fazenda no Pará ano passado, em julho, quando foram fazer um churrasco e resolveram matar o porco. O churrasco. E foram matar o porco. E foram matar o porco atrás da ala das mulheres. E o porco demorou a morrer e gritou. No outro dia, nenhuma mulher queria comer porco. Porque ficou... Repare, a mulher que é mais sensível do que o homem, mais do que o homem bruto, não é isso? Não estou falando do homem que não tem, não estou dizendo que não tem homem sensível, né? Mas a mulher que automaticamente já é mais sensível do que o homem, daí a bênção da maternidade. Por isso que a mulher, ela é mais voltada para coisas religiosas, por isso que a mulher é mais voltada para a interioridade, por isso que a mulher, ela é mais evoluída. Então, nesse exato momento, isso em termos de psicologia geral, né? Não estão particularizando nada. A sensibilidade dentro da dor do porco foi imensa para ela. Agora eu estou falando da dor do porco. Imagina a dor da mãe de ver um filho no crime. Não é isso? A dor de uma ministra veneranda que está a 200.000 horas de serviço ao Cristo, quando vê os seus seguidores, não é isso? Não cumprindo a mensagem do bem, a mensagem de Jesus. Então, essa sensibilidade é muito maior. Para uma mãe, né, dói muito mais ver o filho no crime do que ganhar uma bufetada. Essa é a sensibilidade. Então, há uma sobretaxa de sensibilidade. Logo, diz lá, esse servo que muito conheceu, ele será, se ele não segue a vontade do Senhor, muitas vezes açoitado e em extrema sensibilidade, porque ele está sem pele. Tá certo? E que servo é esse? É a parábola da última palestra que nós vimos aqui. A parábola que nós vimos aqui na última vez, aqui no dia 15 de dezembro de 2016, a parábola dizia: havia um senhor que deixou os seus servos a orientação de alimentar os outros da fazenda, e que ele tinha a orientação de alimentar, orar e vigiar, e alimentar os outros até ele voltar. E que poderia acontecer duas coisas: ele ficar ali atento, alimentando os outros da fazenda, os outros servos da fazenda, ou poderia se entregar à bebedeira, à farra, à jogatina, e não cuidar dos outros. Quando o Senhor voltasse, ia cobrar dele, do servo: vem cá, você alimentou os outros ou você ficou na jogatina, na bebedeira, maltratando os outros, espancando os outros? Então, se ele ficou obedecendo ao Senhor, vigiando e alimentando sempre o Senhor, alimentando sempre as pessoas como o Senhor mandou, é uma coisa. Vai receber uma retribuição, e a retribuição é: servo bom, vou te restituir o direito de administrar tudo que é meu. Como se estivesse dizendo lá na parábola dos talentos: meu filho, tudo que é meu, na parábola do filho pródigo, meu filho, tudo que é meu é teu. Toda vez que a gente cumpre a vontade do Senhor e o faz bem, o Senhor nos permite administrar os bens dele. A gente passa a ser herdeiro de Deus, ou melhor, verdadeiramente filho de Deus. O filho é dono de tudo. Por exemplo, o nosso filho não comprou o apartamento que a gente mora, mas ele diz que a casa é dele. Esse é o herdeiro legítimo, que é dele mesmo. Acabou.
E se nós levarmos ao pé da letra, é até mais dele do que nosso, apesar de estar no nosso nome. Isso é o gesto do amor. Isso é o verdadeiro amor. Então, quando você chega a essa plenitude do amor, o que é meu é teu. É meu filho, o que é meu é teu. Então, o Senhor diz, se quando ele voltar, encontrar esse servo alimentando os outros, ótimo. Se ele encontrar esse servo ofendendo os outros, batendo nos outros, entrega a bebedeira, entrega a jogatina, entrega as coisas da mundanidade, ele será devidamente castigado e não receberá restituição nenhuma. Tudo bem. Essa foi a parábola e aí começa a lição de hoje. Então, o servo, essa é a lição de hoje. Então, o servo que conhece a vontade do seu Senhor, e a vontade do seu Senhor é que ele alimente o outro, e alimentar o outro é derramar amor para o outro no Evangelho, é distribuir antes de tudo o seu saber, o seu amor, a sua generosidade, né? É partilhar o bem com o outro, principalmente o bem espiritual. Se esse servo sabe a vontade do Senhor e cumpre a vontade do seu Senhor, ótimo. Se ele não cumpre a vontade do Senhor, esse servo será escalpelado e muitas vezes açoitado. E se ele não sabe, aí agora um outro servo que não está lá na parábola. Agora Jesus dá uma outra colocação. Versículo 48. No capítulo 12 de Lucas. Se ele não sabe qual é a vontade do seu Senhor e comete um erro, ele será açoitado poucas vezes. Termina o texto. Então, o texto está dizendo que nós temos três situações. Ou você conhece a vontade do Senhor, que é alimentar o outro com amor, e você cumpre isso, esse vai ganhar galardão. Tem um outro caso, de um sujeito que sabe qual é a vontade do seu Senhor, e não cumpre a vontade do seu Senhor, esse será escalpelado e açoitado muitas vezes. E tem um terceiro nível, o sujeito que não conhece a vontade do seu Senhor, ele não conhece, e comete um erro, esse será açoitado, menos, mas será açoitado. Vou repetir, tá? 3 níveis. Aquele que conhece e cumpre a vontade do Senhor, ganha o galardão. Aquele que conhece e não cumpre, sobretaxa muito maior, será escalpelado e açoitado, muitas vezes. E tem aquele que não conhece a vontade do Senhor e comete erro, esse será também açoitado, menos que o outro. Mas, com relação àquele que conhece e fez o bem e ganha mérito, a gente entende. Com relação àquele que conhece e não cumpriu a vontade do Senhor ser açoitado, a gente entende. Mas aquele que não conhece a vontade do Senhor, ele não conhece, ele é ignorante. E nesse exato momento ele comete um erro, ele é açoitado também, mas menos do que aquele que conhece e não cumpre. O que a gente fica a pensar é como pode um sujeito que não conhece a lei, ele não conhece, ele comete um erro, então, porque ele não conhece, e assim mesmo ele ganha açoite, menos, mas ganha. É isso que o Evangelho está dizendo. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é como começa a vida. O grande problema é em que lugar que a gente está. Nós vamos partir da onde que a gente está. A pergunta óbvia, nós estamos no paraíso? Nós não estamos no paraíso. Nós somos cercados, como diz Buda, por 3 coisas que são equidistantes do paraíso: doença, velhice e morte.
os 3 males que Buda observou de uma forma geral, sintetizando todos os outros males. Mas, amado, que é isso? Nós estamos cercados por muita criminalidade, não é isso? Muita criminalidade, muita violência, muita superficialidade, muito desprezo pelo outro, pelo ser humano, muita indiferença, muita propina, muita roubalheira. Porque você tem que ver que uma propina, ela mata mais do que quando você rouba uma merenda de uma criança, compreendeu? Não? Você mata assim um país inteiro, a propina, tá certo? Então, o conceito, às vezes um sujeito mata uma criança, é feio. Mas aquele que recebe uma propina, ele está matando milhares de crianças, está tomando a educação, a saúde de milhares. Então, o que o texto vai dizer é que nós não estamos no paraíso. Tanto que a vida começa, Deus nos criando e nos colocando no jardim do Éden. Como é que as escrituras começam? Começa num sentido idílico. Nós estamos no paraíso, o nome se chama Éden, e Éden quer dizer delícia. Ali os seres ficavam junto com os animais do campo, lá se deliciando. Havia uma regra, não podia desobedecer aquela regra, que são as leis, o princípio da vida, né? E ali o ser vivia em perfeito equilíbrio. Quando ele desobedeceu a lei divina, é que ele foi expulso do paraíso. Aí ele ganhou um corpo de pele, igual o nosso, um corpo de pele, e foi lançado por terra. Então saiu do paraíso e foi para a terra. Ganhou um corpo e foi para a terra. E com esse corpo ele vai ganhar expiação, vai comer o pão com o suor do teu rosto, a terra só vai produzir espinhos e abrolhos para você, a dor do parto será tremenda, e o final do processo é a morte. Você vai conhecer a morte, porque esse corpo que a gente habita é um corpo mortal, diferente do corpo que Adão habitava, que é um corpo da imortalidade. Então, a morte entrou no mundo, diz Paulo de Tarso, através do pecado, e esse mundo é diferente do paraíso. Esse é o mundo aqui de prova e expiação. Pergunta 67 do Livro dos Espíritos: qual a finalidade da encarnação habitar esse corpo de pele? Expiação. E a gente expia para quê? Continua ela, para melhorar. E aí vai a pergunta 168. E até quando o espírito fica assim reencarnando aqui nesse mundo? Até que ele se ache limpo de todas as impurezas. Logo, ele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, logo no início da Bíblia, capítulo 1, versículo 26, criado à imagem e semelhança de Deus. Agora ele vai ficar aqui até que se ache limpo de todas as impurezas. Ele tem que se purificar. E pergunta, continua Kardec, isso demora muito? Pergunta 169 de O Livro dos Espíritos. Então é 167, 168, 169, é uma sequência. Sim, as encarnações são muito numerosas. Ficar preso nesse ciclo da roda da vida por muito tempo, até realizar o processo de purificação e romper ele através da serenidade mental, do equilíbrio mental. Mente sã, diziam os antigos romanos, corpo são. Logo, quando a sua mente estiver em equilíbrio, assentada, equilibrada, como nós começamos na palestra, fora da roda, fora do ciclo da roda do samsara, nirvanicamente, você está fora da roda, termina as reencarnações. E o espírito puro, pergunta 113 do Livro dos Espíritos. O espírito puro não precisa mais reencarnar. Ele é puro. Deixou as impurezas. Não precisa mais reencarnar. Assim, então, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que nós não estamos no paraíso. Nós não estamos no paraíso. E como era a nossa vida no paraíso? Era uma vida de delícia. Não tinha morte. Segundo, nós éramos a imagem e semelhança divina. Deus é espírito e a gente espírito. Não era corpo físico passageiro. E espírito em equilíbrio, saúde plena. Deus amor, o sujeito vivia o princípio do amor. A grande desobediência é não amar. É não cumprir o estatuto divino que é o amor. Muito bem. Então ali se vivia. E a gente foi expulso de lá. Com a desobediência,
diz o Gênesis, no capítulo 3, versículo 19. Habitarás um corpo de pele e será lançado por terra. Começa as reencarnações sucessivas que vão se manifestar logo no primeiro capítulo aqui no mundo. O primeiro capítulo aqui no mundo é o capítulo 4 do Gênesis, no versículo 1. E Adão vai conhecer Eva, vai ter o relacionamento sexual, que é a lei biológica do nosso planeta, e vai nascer Caim. Começam as reencarnações sucessivas com dores de parto aqui no mundo. E a vida de Caim, como a vida de todos que vão daí afora, é que sempre termina com a morte. Nasceu, morre, nasceu, morre, nasceu, morre. É um ciclo total, até romper esse ciclo. E aí o espírito puro não precisa mais reencarnar, logo não morre mais. Muito bem. Então, a primeira coisa é que nós vivíamos a imagem e semelhança divina e viemos para cá. E aqui nós continuamos sendo o que nós éramos lá. Aqui a gente continua sendo o mesmo. Quando você desencarnar, você vai continuar sendo o mesmo. Quando você reencarnar outra vez, você vai continuar sendo o mesmo. Vai ganhar um outro nome, vai nascer num outro país, vai ver com uma outra pele, branca, negra, índia, amarela, mas é o mesmo. Logo, você continua o mesmo, criatura divina, só que doente. Eu criei uma doença, essa doença mostrou lá em Adão. Quando Adão errou, ele se escondeu de Deus. Deus que passeava e batia papo com ele toda tardinha, quer dizer, diz a linguagem simbólica, havia uma intimidade da alma com Deus, né? Havia uma intimidade, ele se esconde de Deus. E o Senhor pergunta, onde estás, Adão? Eu estou aqui atrás da árvore. O Senhor logo diz assim, o que você fez? Que bobagem você fez para se esconder de mim? Alguma coisa errada você fez para se esconder de mim. É como o filho que faz uma coisa errada e se esconde do pai. Então alguma coisa você fez errado. E ele começa um processo de mentira. O problema não é meu. A mulher que tu me deste, quer dizer, a culpa não é minha, é da mulher. E segundo, a mulher que tu me deste, quer dizer, também tu é culpado. O homem chega agora nessa condição de extremamente orgulhoso e ele nunca quer assumir nada. A culpa é sempre do outro. O filho feio, malvado é o do vizinho. O menino que não presta é o coleguinha, não o teu filho. Tá certo? Quem não presta é o professor. Vou tirar o meu filho dessa escola porque a escola não é boa, quando você não dá educação em casa para o seu. Então, nesse exato momento, que se inverteu esses valores todos, você continua o mesmo, mas sempre é o outro que está errado. Você se acha. Perde as referências, você já não sabe mais de onde você veio, não sabe mais para onde você vai, você é uma carta sem destinatário e sem remetente, que você não sabe do seu passado, das suas reencarnações, você não sabe da sua origem nirvânica, você não sabe da sua origem edênica, ou melhor, do Éden, você não sabe para onde você está indo, que você está voltando para o paraíso, você não sabe disso. Para o existencialismo de Jean Paul Sartre, você é um nada e termina no nada, tudo é um nada, né? Uma loucura. E aí então deve vencer o homem mais bestial, e vem Nietzsche e diz, então vence o homem mais forte, o homem bestial, o super-homem, aquele que for mais agressivo é o que se dá bem aqui no mundo. Então se transforma em fera, quer dizer, tudo aquilo que você era a semelhança divina, você perde esses valores. Entra na doença, que é a pior doença que existe, que é a do inconsciente. Então você não sabe mais quem é você, de onde você veio, nem para onde você vai. E você acha que você é um corpo que nasceu no tal dia, né? E vai morrer tal dia. E quando morrer, tudo acaba. Ou então ainda tem aquelas gracinhas, pior do que tudo acabar. Você vai para um céu eterno, lá não tem nada para fazer, vai ficar pulando de nuvem para nuvem, ouvindo uma música muito chata tocada pelos aqueles anjos voando. Ou então tu vai para o inferno, que vai ficar lá, numa coisa que não vai parar nunca, os caras te dando garfada e você pulando de brasa em brasa para sempre. Então, repare que em todas as situações não tem lógica. Então, ou o sujeito vai para um imenso medo, ou vai para um imenso nada. Imenso medo ou imenso nada. Então, quando ele está assim, nessa postura de vida,
Ele continua sendo o que ele era, mas ele está com a doença do esquecimento. Ele precisa lembrar. Por isso que vem os missionários para nos ajudar a lembrar. E quem é o missionário? O missionário é o GPS. Faz isso, meu filho. Vem a professora e diz, pega a caneta, eu vou te ajudar a segurar o lápis. Você vai escrever. E o sujeito aprende o alfabeto. Aprende a escrever. Com a mãozinha da professora. Tá certo? Vem outro que vai te ensinar as coisas da vida. Tem outro que vai te ensinar as coisas espirituais, que são os missionários espirituais. Então tem missionário na escola, tem missionário na rua, no clube, tem um missionário na igreja, na religião, na instituição, que vai te explicar o caminho da vida, o caminho de ascensão. Como vencer aqui e vencer corretamente. Tudo para que você retome aquela consciência perdida, que é o despertai, é o Buda. A palavra Buda quer dizer iluminado, iluminai. Ou a palavra Cristo, ser envolvido de Deus. Voltar a ser envolvido, tomado de Deus, cercado de Deus, que a gente perdeu. Continuamos tudo assim, só que a gente não lembra, não sabe, ficou nessa doença. Então, quando o Livro dos Espíritos fala na pergunta 621, aonde está a lei de Deus? A resposta vem, a lei de Deus está na vossa consciência. Então a lei de Deus está dentro de nós. Significa que, caídos ou não, a lei está dentro de nós. A gente, nessa condição de inconsciente, a lei está dentro de mim. E ninguém ficou de tal forma inconsciente sem ter alguns valores. Todo mundo tem valor certinho. Se você é ladrão e está roubando junto com outro amiguinho ladrão, e junto e forma uma quadrilhinha para roubar, você sabe quanto que um tem que ficar com bem e quanto o outro tem que ficar com bem. Se vocês roubarem um banco e combinarem lá que do furto cada um vai ficar com uma parte, não é isso? Você tem que dar a parte para o outro. E aí quando você dá a parte para o outro, você está cumprindo a regra lá daquela quadrilha que tu inventou. Isso significa, primeiro, que olha que eu estou falando de bandido, que quando você quer tomar a parte do outro, você sabe muito bem que você não pode fazer isso. E que isso é um erro. E você sabe muito bem que aquele banco que você roubou, aquilo não era teu. O que você está roubando. Tá certo? Você está roubando. Então um ladrão, por mais atrasado que seja o ladrão, ele tem uma consciência moral. Tá certo? E um ladrão que rouba um banco, ele sabe que aquele dinheiro não é dele, por isso que ele vai lá roubar e planeja um assalto. Ele não diz para a polícia, ô polícia, por favor, dá licença que eu vou pegar o dinheiro aqui nesse banco para mim. Ele sabe que aquilo é proibido. Então ele vai arrumar um jeito de matar aquele polícia, ou de ir lá numa determinada hora para pegar o dinheiro. Logo ele tem consciência do mal que ele está fazendo. E quando depois ele pega o furto e não dá a parte para o outro, como foi o caso lá do assalto do Banco Central lá de Fortaleza, que acabaram eles mesmos se entregando porque não se entenderam, logo significa que eles também têm, entre eles também, um desequilíbrio moral. Aí fica claro, um sujeito é ladrão, comete um erro. Ele sabe pouco da lei de Deus, mas sabe. Ele sabe da lei de Deus o seguinte, que aquele dinheiro pertence ao banco, não a ele, logo ele é ladrão. Por isso que ele será açoitado. Entenderam? Essa é a explicação do texto. Agora, se nós imaginarmos um doutor Bezerra de Menezes assaltando um banco. É isso. Esse será açoitado muito, muito, muito mais do que um ladrão. Tá certo? E o peso num erro será muito, muito, muito maior. Aí você fala, mas doutor Bezerra nunca irá roubar um banco. Tá bem. Nunca. Mas tem aqueles tipos de encarnação, em que o sujeito vem para cá e ele vem com a seguinte missão. Vai ser um presidente de um país. Tudo bem? E como presidente do país, ele recebe a seguinte informação. Senhor Imperador, você vai reencarnar no Brasil.
palavras ao pé da letra do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com relação a Pedro II, no qual a gente se curva porque é um espírito nobre. Mas o exemplo está lá e nós vamos usar o exemplo. Pedro II, você será aquele que ficará por mais tempo dirigindo o país. 50 anos, 49 anos dirigindo o país, até hoje foi o sujeito que mais tempo ficou dirigindo a nação. Então, você vai lá. E se cumprir a sua função como imperador, levando o Brasil no nível em que ele se encontra, para o destino que ele se encontra, cuidando principalmente que no seu reino possa haver a libertação dos escravos, cuidando para que haja implantação educacional nesse seu reino e evitando guerras. Evitando guerras. Essa será a sua última reencarnação na Terra. Ponto. Diz o livro Brasil, Coração do Mundo. Que Pedro II veio. Muito gostosinho a cara dele, né? Muito legal. Mas foi bastante centralizador. Ele usou o poder moderado para várias vezes destituir o governo. Usando o poder moderador. Mas até aí ainda vai lá. Podia ser que havia desordem no governo e ele usava o poder como poder moderador, destruía um governo, colocava eleição, vinha um outro para o poder e etc. Saiu um conservador, entrava o liberal, saiu um liberal, entrava o conservador. Assim foi o caos em 67, 1867, quando o Dr. Bezerra foi escolhido deputado pela primeira vez, e Góes de Vasconcelos era o governo, e ali os liberais estavam no poder, mas havia desordem no país, o país estava em guerra com o Paraguai, e nesse caso ele destituiu o governo. Cai os liberais, entra os conservadores no poder, ali ele começa a cair. 68, 67, por aí. 1800. Mas o país estava em guerra. A guerra começou em 65 com o Paraguai. Em determinado momento, o Duque de Caxias disse: dou por fim a guerra. Aquele momento que nós não conseguimos mais passar com os nossos barcos pelo rio para chegar ao Mato Grosso. Agora os caminhos já estão livres. O opressor lá, o ditador Solano Lopes, está afastado e já está tudo sob o controle. Já as fronteiras estão sob controle e tal. Então diz Caxias: dou a guerra por encerrada. Ele que era o comandante em chefe, o comandante militar. Pedro II não aceita, institui o Conde D, que é o seu sogro, seu genro, para dirigir as forças militares. As forças militares do Brasil continuam a invadir o Paraguai. O Paraguai já não tinha mais soldados para se defender. Começa a colocar na linha de frente mulheres e crianças. Começa a carnificina de se matar milhares de crianças e milhares de mulheres, até que chega-se diante de Solano Lopes e o tal lá do diabo, que era o apelido do militar, mata Solano Lopes. Aí a guerra termina. Evidentemente, a guerra chegou. A guerra foi além de cuidar só das fronteiras do Brasil. Ela usurpou o direito dos irmãos paraguaios, que até hoje vira chacota para nós. Qualquer coisa que nós temos de falso, ainda karmicamente, qualquer coisa de falso a gente vê, isso é paraguaio, é um namorado paraguaio, é uma conta bancária paraguaia, é uma bebida paraguaia, é uma arma paraguaia, etc, etc. E os nossos irmãos até hoje são usados como algo de chacota, como falsos, como... A cultura do Paraguai não é assim respeitada. E nós invadimos e tomamos o direito de ir lá matar os outros dentro do país deles, rompendo todas as barreiras de fraternidade e de amor do nosso país, indo além da necessidade, onde que o nosso comandante-chefe diz: já é o suficiente. Qualquer coisa chamava Caxias outra vez. Então, veja bem, essa Pedro II, se você não fizer guerra e manter o espírito de fraternidade entre os brasileiros e os povos irmãos, será a sua última encarnação. Entendeu por que não pode ser a última do nosso querido, amado Pedro II? Ele, nesse ponto, ele falhou. Nesse ponto ele falhou.
Aí você veja bem, ele matou alguém? Não, ele não matou ninguém. Diretamente não matou ninguém, mas indiretamente matou muita gente. Mas mais do que isso, indiretamente continua matando muita gente, porque indiretamente o Paraguai ainda não está economicamente sustentável. Ainda não tem a bênção de um caminho ao mar de forma legítima, né? Como um irmão fraterno poderia abrir um caminho para o outro, etc, etc. Então, nesse exato momento, a gente vê que a dor para um espírito desse, nós não podemos imaginar. Porque para um outro que erra lá de um assalto ao banco, ele já tem uma consciência de erro, e ele vai receber açoite, imagina no caso desse. Agora, é lógico que a passagem aqui veio física, veio de forma física, porque Jesus estava falando para homens físicos. Diz Rustem, está aqui na explicação dos amigos espirituais, dizendo o seguinte: Jesus, termina o texto na página 361, dizendo o seguinte: Jesus, na sua linguagem sempre apropriada às inteligências dos homens materiais que o ouviam, lhes apresenta sempre a imagem de um castigo material. Porque ele estava falando com homens de inteligência no nível material, ele dá uma imagem material de açoite. Não tem problema de açoite. Se desse ao nosso imperador a condição de arrancar a pele dele, ele ser açoitado 1, 2, 3, 10 vezes e logo depois passar e ficar resolvido, o problema que ele fez com o Paraguai era fácil para ele, tá certo? O problema não é desse tipo de açoite, é aquele dentro da alma, que fica lá moendo até a pessoa vir, consertar, elevar a dignidade àquele que ele prejudicou, transformar aquele, acolher aquele, ter aquele como irmão, ajudar na restauração. Por enquanto o outro não chegar à grandeza da estatura que deveria ter, a alma não sossega. Continua aquele açoite interior. Muita paz, fique com Deus. Na aliança da fraternidade, na aula todo mês na aliança, que é para ajudar as obras sociais,